Boa noite a todos. Estão me escutando? Boa noite, Luísa. Boa noite, Kate, Luzimar. Digam aí se estão me escutando, por favor. Boa noite, Gabriela. Mande joinha aí se está me escutando, para eu começar. Estão me escutando? Me passei por James Carvalho. Escutando? Então vamos lá, pessoal. A gente tem que correr com essa live. São 30 questões, tá? Eu mandei o arquivo antes para vocês. Então vai ter que ser mais corrido. Não vou conseguir aqui ler item por item como a gente está acostumado. Senão a gente vai sair daqui depois de meia-noite, né? Já são 8h30. Vocês têm que dormir cedo, né? Acostumar a dormir um pouco mais cedo que a prova domingo pela manhã. Então pretendo fazer essa live aí em 2 horas, pelo menos pegar o segundo tempo aí do jogo do Mengão, tá? Então essa é a nossa previsão. Temos já 50 pessoas aí ao vivo. Esse é um assunto novo, né? Para mim, para vocês, para todo mundo, mas não tem jeito. Isso aí vai cair em todas as provas da área fiscal e a gente tem que dominar a lei complementar. Até tirou minha concentração aqui, amor. Ó, tá torcendo para a LDU. A gente tem que dominar a lei complementar da mesma forma que a gente já dominou a emenda constitucional 132. Não são todos os dispositivos, né, que cairão. A Érica já está aqui secando, meu Mengão, tudo bem? A gente gosta assim. Então, a gente tem aí dos 544 artigos da lei complementar, vão cair 304 artigos, né? Então, o título 3, o título 1, né, das normas gerais, artigo 1, primeiro, né, até 83, depois o título 3, que trata aí do cashback e da cesta básica nacional. Temos o título 4, regimes diferenciados, título 5, regimes específicos, e o título 7 da administração dos tributos. O que eu acho mais relevante para a prova, e é o que eu trouxe em massa aqui para vocês, né? É essa parte das normas gerais, né? Os aspectos aí os elementos, né, da regra matriz de incidência tributária, para mim, são os pontos ali mais importantes. Trouxe questão aí também de cashback, que eu acho que é bem provável de cair. Não trouxe questões de regimes, que eu acho que realmente já é muito profundo, né? Acho que não vale a pena, de repente cai, mas não vale a pena a gente se debruçar, porque a gente não tem como tratar aqui numa live de 2 horas tudo que vai cair na prova. Então, selecionei os pontos que eu acho que as bancas vão explorar. A gente tem a primeira prova aí que a gente tem a cobrança da lei complementar, né? Salvo engano. A gente teve a cobrança no Rio de uma questão, mas eu acho até que é passivo de impugnação, né? Impugnaram aí, porque, ao meu ver, está fora do edital. Tá? Mas eu acho que é o primeiro concurso que está ali expresso, direitinho. Agora também em Goiás também, né? Vai cair também. Então, do que eu não coloquei de questão, que eu queria até fazer, só que não deu tempo, pessoal, fiz ontem e hoje 30 questões, fiz o máximo. Eu até entreguei o arquivo aí com certo atraso, porque eu fiquei tentando fazer o máximo de questão que eu consegui, e consegui fazer 30 questões, e não dá mais para fazer mais que isso também, né? Mas eu queria fazer questão também dessa parte final. Eu acho que compensa vocês darem uma lida da administração dos tributos, que vai ali do artigo 317, 341, é curtinho. Eu acho que vale a pena vocês darem uma lida nessa parte aí também, tá? E do split payment também, não trouxe questão, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma lidinha também nesse ponto. O restante, eu coloquei realmente que eu acho relevante. A Isadora está perguntando se acha que essas questões podem cair na discursiva. Podem. Acho que na discursiva é mais provável cair questão da emenda constitucional, né? Que é uma questão da emenda constitucional, mais geral, né? Esse é um assunto muito novo, né? A lei complementar. Até os examinadores certamente estão perdidos. Então, nesse início, eu acho que eles vão ser mais conservadores, vão cobrar mais literalidade, né? Vocês vão perceber que
as questões da emenda constitucional vão começar a subir o padrão, né? Começar a subir o nível. As questões começaram fáceis e agora, daqui a pouco, eles não têm mais o que cobrar e vão começar com caso concreto, com historinha, ainda mais FGV, né? Então, vocês têm que começar já. Eu já, no meu material, tenho questões já de um nível mais elevado, bem acima do que estão cobrando, mas vão começar a cobrar de maneira mais forte, tá? Questões mais difíceis. A lei complementar, não. Tá no início, eu acho que vai vir questão mais literal, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês acharam aí do simulado, né? Acharam difícil? Deu tempo? Não deu tempo? Eu vou começar aqui a questão. Vocês vão falando aí no chat, tá? Vocês, quem já fez live aí comigo, Érica, a querida Karina está sempre presente também. Você já sabe como é que funciona. Eu gosto de uma live mais dinâmica, sempre com questões, sempre inéditas, questões que vocês nunca viram, né? Que não estão no meu material, e vocês vão respondendo e a gente vai tocando a live para ninguém dormir. Então vamos lá, já dei aí quase 10 minutinhos do horário combinado. Eu vou partir aí para nossa primeira questão. Essa questão aí, pessoal, parte bem introdutória, né, da lei complementar. O que vocês marcaram? Vamos lá, pessoal. Não vou ler tudo, não. Essa live vai ter que ser mais rápido, mais dinâmica. Gabriela marcou a alternativa A, então ela considerou apenas o item 1 correto, né? AA. Então é isso aí, pessoal. Alternativa A, vou passar aqui os dispositivos, né? Então, a instituição de direito considera-se um fornecimento, tá? Aí eu coloquei que não se inclui no conceito de fornecedor, se inclui sim, tá? Se incluem, né, as entidades sem personalidade jurídica. E aqui, pessoal, cuidado com essa pegadinha, que para-se a serviços, não, que para-se a bens, né? Materiais, as energias que tenham valor econômico. Então, o único item aí correto é o item 1, gabarito, letra A, tá? Nossa parte introdutória, vocês têm que saber. Então, eu grifo aqui os pontos mais importantes, tá? Vocês deem uma olhada depois, tá vendo aqui, ó? Fornecimento, instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento, disponibilização de bem material, inclusive direito. Então, isso aqui considera-se fornecimento. Tá bom? Então, vamos lá, gabarito letra A. Questão 2. O que vocês marcaram, pessoal, na questão 2? Gabriela, letra E. Quem mais? 2E. É bom vocês colocarem mesmo o número, que às vezes eu acho que é da outra questão. Então, gabarito letra E, a alternativa A está errada, que eu coloco aqui, compete aos estados instituir, né? Mas a própria lei complementar já institui o IBS, embora a lei coloque lá, estão instituídos, né? O IBS, a CBS, na verdade, os tributos só estão instituídos, né? Propriamente dito, né? Definitivamente instituídos, depois que a gente tem a fixação de alíquotas, né? Mas o que está na lei lá é que esses tributos já estão instituídos. Então, diferente aqui, né? Nossa configuração, a estrutura normativa é diferente do CMS, que a gente está acostumado com essa redação aqui, compete aos estados, né? A gente tem lá só a lei complementar de normas gerais. Então, a gente tem uma estrutura normativa bem diferente. Eu trabalhei isso em questões discursivas. Então, fique atento a esse detalhe. E aqui, pessoal, eu troquei aqui, né? Botei princípio da simplicidade. Isso aqui é princípio da neutralidade, né? Decorem essa expressão aqui. Então, se cair alguma questão abordando o princípio da neutralidade, então é bom vocês terem esse conceito já trazido pela lei, né? E vocês vejam que lá no parágrafo 1º do artigo 156A da Constituição diz lá que o IBS, né, informado pelo princípio da neutralidade, mas você vê que a lei coloca aqui IBS e CBS. Na verdade, eu até falei isso já em diversos momentos, que o princípio da neutralidade ele se aplica a todos os tributos aí de natureza fiscal, né? Não se aplica aos tributos de natureza fiscal, em que o objetivo é justamente influenciar ali o comportamento, né? Então, a letra C, o erro está aqui nessa parte final, né?
considera fornecedor pessoa física ou jurídica, deve ser residente ou domiciliada no país, né? Pode ser residente domiciliado no país ou no exterior. Essa D aqui considera-se adquirente não, destinatário, né? Aquele a quem for fornecido bem ou serviço. E a alternativa está correta, vocês sabem desse conceito residual, né? O que não for bem, considera-se serviço. A emenda constitucional trouxe essa possibilidade e a lei assim o fez. Então, o gabarito letra E, nessa parte, no canto superior direito, aí eu coloco o gabarito. Questão 3. E aí, pessoal, nessa 3 aí, o que vocês colocaram? Ismael veio de D. D. Gabriela veio de bola. D. Então, pessoal, estão afiados, né? O gabarito letra D, de dado, em regra, o IBS e CBS incide apenas sobre operações onerosas. Essa é a regra geral, né? Se for pela emenda constitucional, a emenda constitucional não diz, ela só trata lá operações com bens e serviços, né? Mas a lei complementar ela deixa claro, né, que regra geral, operações onerosas, pode sim incidir sobre operações não onerosas, mas a regra, operações onerosas, tá? O item 2, também correto, o IBS e CBS incide sobre qualquer operação, incluindo aquela realizada com ativo não circulante, e no exercício de atividade econômica não habitual, mas a gente sabe que a regra é a habitualidade, né? A gente tem algumas situações na lei que primeiro você lê, acha uma coisa, lá na frente você vê que não é bem assim. Então, em alguns pontos, esse é um dos pontos, tá? E o item 3, ele está incorreto, tá? Então, a incidência do IBS e CBS não altera a base de cálculo do ITBI e do ITCMD. Aqui trago os dispositivos para vocês, tá bom, pessoal? Sublinho sempre os pontos que eu considero mais relevantes. Questão 4. O que vocês marcaram nessa questão? Passou batida a mensagem do Renildo Borges, Mengão 5-0. Vai ser goleado igual vocês vão dar na FGV. 4, D de dado, D de dado. D de dado. Então é isso aí, né, pessoal? Regra geral, o IBS e CBS incidem sobre as operações de fornecimento de brindes e bonificações. A gente vai passar o dispositivo, quando você continua a leitura, né? Você vê lá que não incidem, né? Vê lá que não se aplica esse dispositivo, a gente vai passar ali as operações de fornecimento de bonificações quando constem no respectivo documento fiscal e não dependam de evento posterior, tá? E aí a gente tem um outro dispositivo que a gente vai ver, que eles incidem, né, de qualquer forma, sobre as operações de fornecimento de bonificações, quando a alíquota ela é específica, né, por unidade de medida. Então, sempre vão incidir, porque é por mercadoria, né, o valor do tributo, né. Então, vou passar aqui os dispositivos, uma questão muito boa de cair, né, essa questão é muito boa de cair, né, então vocês vejam aqui nesse parágrafo primeiro, né, então você tem aqui primeiro a regra geral, e aí você vem aqui para esse inciso 2 aqui do artigo 5º, esse parágrafo primeiro você vê, são os detalhes dos itens 2 e 3 que a gente trabalhou, né? Então, inciso 2, que é a regra geral, que é a incidência do IBS-CBS sobre o fornecimento de brindes e bonificações, não se aplica quando essas bonificações constem do documento fiscal e não dependam de evento posterior, né? Não tem qualquer condição. Só que aí vem o inciso 2, que diz o seguinte, do parágrafo 1º, né? Aplique-se ao bem dado bonificação sujeita ao líquido específico, unidade de medida, inclusive na hipótese do 1. Então, mesmo, tá? Quando constar do documento fiscal,
né, nessa hipótese aqui do inciso 1, mesmo nessa hipótese, se a alíquota aplicada ela for de REM, tá? Então, vai haver a incidência, tá? Sobre bonificações. Então, gabarito, letra D, todos os itens verdadeiros. Questão 5. E aí, pessoal, o que vocês marcaram? O IBS e a CBS não incidem sobre... Estou fazendo as questões junto com vocês, que eu nem tive tempo de revisar. Desculpa aí se há algum erro, mas, como eu disse no início da live, fiz o máximo de questões que eu pude. Por isso que essa live começou atrasada, né? Mauro veio aprender um pouquinho. Tudo que você escuta, aprende, né? Absorve, uma esponja. Sim, Érica. Não depender de evento posterior, a não ser condicionado, né? É condicionado a qualquer evento futuro, né? Questão 5, pessoal, o que vocês marcaram? Uma variação da questão anterior, né? Então, 5, gabarito. Gabarito, letra E. Então, já temos 2 pessoas aí. Então, não incidem sobre fornecimento de bonificações que conste do documento, não dependam do evento posterior, desde que o bem dado em bonificação seja sujeito à alíquota ad valorem, né? Se for ad rem, vai incidir de qualquer forma, tá? Então, alguém ficou com a dúvida? Na alternativa A, né, doação com contraprestação e benefício do doador, então a incidência, né? Fosse sem contraprestação, tudo bem. Na alternativa B, fornecimento não oneroso, a gente sabe que tem, né? Fornecimento quando nas hipóteses previstas na lei complementar ou inferior ao valor de mercado, né? Gabriela colocou, achei que todas continuam com erro, a melhor seria mas tem a questão da bonificação será de valor. Isso não torna errada? Não, torna ela não incide, né? Ela não a alternativa aqui que eu coloquei, ela não incide. Ela não incide sobre as bonificações, né? Que atendem esses 2, na verdade, 3 requisitos. Os primeiros 2 requisitos ali, constar no documento fiscal, não depender de evento posterior. Né? Foi ali no momento da operação. E que o bem esteja sujeito à alíquota ad valorem, porque se for ad rem, vai haver a incidência, tá? Beleza, Gabriela? Então, vamos lá. Gabarito letra E, questão 6. O que vocês colocaram na questão 6? Isso, cuidado com esses termos aí. Em latim, né? Ad rem, específica por unidade de medida adotada, né? E ad valorem, que é aquele percentual. Vocês têm que saber isso aí. Questão 6. Quero saber a opção que não consiste em hipótese na qual as partes são consideradas relacionadas. Letra C. Quem mais? Alguém mais, pessoal? Quando vocês chegarem a 3 pessoas respondendo, eu passo a questão. Um já respondeu C. Quem mais? C, no caso dos lucros, né, é uma hipótese. E também liquidação dos ativos, né? Então, são 2 hipóteses aqui, né? Então, eu coloquei justamente essa questão para vocês decorarem, né? Que a hipótese aqui que é 25%, o restante é 20%, para vocês ficarem com isso na cabeça, tá bom? Então, na hipótese de lucro, né? Ou de liquidação do ativo, a gente tem esse percentual diferente
de 25%, tá? E não de 20%, como eu coloquei aqui na alternativa C. Vou passar, hein, pessoal? Tá aqui, ó. No inciso 4 aqui, parágrafo 3º, ó, 25% no mínimo, 25%. Restante, 20%. Né? Controle comum, quando esconde companheiro, parente, consanguíneo até o 3º grau, né? Estão no capital de uma da outra. Então, sem hipóteses aqui, né? Tem essa hipótese aqui de conselheiro, diretor, né? Então, vou passar gabarito letra C. Questão 7. Continuando no assunto aí de partes relacionadas. Julgue os itens. Qual que é o gabarito? Através de partes relacionadas, sim, porque diz lá direto ou indiretamente, né? Eu tenho controle, então vai ser indiretamente. 7, gabarito letra E. Deixa eu olhar aqui que nem eu sei. Ah, tá bem aqui, né? O sujeito é influência. A palavra-chave é essa, né, pessoal? Influência. Então, ali a gente tem uma lista, né, que ela não é exaustiva, né? Ela é exemplificativa, mas o que importa é isso aqui. Ó. O que importa é essa questão da influência, tá? Gabarito letra E. Então é isso, né, pessoal? Cuidado aqui com esse no 3 aqui, o regulamento. Muita coisa a lei complementar poderia já ter definido e ficou empurrando para o regulamento, né? Então, gabarito letra E. Questão 8. Conforme disposto na lei complementar, incidem sobre. Então, a gente está aqui, né, pessoal, só na hipótese densa, né? Estamos trabalhando aqui o aspecto material, eu acho que é o mais relevante aí para a prova. Vamos lá, pessoal, questão 8. D. Então, já temos 3, 4, letra D. Exatamente, né, pessoal? Rendimentos financeiros, quando da pessoa que está ali realizando o investimento, né, não tem incidência, mas a gente tem, né, quando incluído na base de cálculo, a gente está falando aqui da própria instituição financeira, aí há a incidência, né? Então, alternativa A, quem estudou a lei do ISS, né, sabe dessa alternativa aqui. Se você faz parte da empresa, né? Se você ali trabalha na empresa, não tem prestação de serviço, você é a própria empresa, né? Então, assim, tem um autosserviço, né? E essa B aqui, a gente sabe a questão do CMS, debatida aí há muito tempo, a DC 49, etc. Então, já colocaram essa hipótese aqui, né? Embora a gente sabe que não tem essa questão da circulação em relação ao IBS, né, operação, mas para não ter polêmica, já colocaram essa hipótese aqui de não incidência, doação sem contraprestação, né? Fosse com contraprestação aí se inseria, cuidado com essa pegadinha, né? A letra E, então, gabarito letra D. Questão 9. Continuando aí na hipótese de incidência. Coloquem o gabarito, vou dar um pouquinho mais de tempo, né? Porque questão um pouquinho maior.
Gabriela, letra C. Érica, D. Então, a Érica considerou a 1 correta, né? Essa foi a diferença. Letra D, Luca. Então, já tivemos 3, 4. Então, pessoal, gabarito letra C, tá? O erro aqui, agora vocês vão ficar com raiva de mim, a Érica e companhia, né? Que marcou a letra D. O erro está aqui, a critério do fisco, né? Nessa última frase aqui do item 1, né? Que é a critério do contribuinte. Critério do contribuinte, tá? Então, sabe que nessa doação sem contraprestação, a gente não tem incidência. Né? A gente não tem incidência, tá bom. Mas e aí, os créditos, né? Se ele se apropriou, se o doador se apropriou dos créditos, ele vai ter que estornar. Esse crédito tem duas opções, né? Ou ele vai tributar essa doação com base no valor do mercado, ou ele vai estornar, né? Eu não gosto dessa expressão que anular o crédito, ele vai estornar o crédito. Mas isso aí é critério do contribuinte, não é critério do fisco. Então, esse é o erro do item 1, tá? No item 2, aqui é o contrário, né, pessoal? Na hipótese de fornecimento de bens e serviços em uma mesma operação, fornecimento de diferentes bens e serviços numa mesma operação, será obrigatória a especificação de cada fornecimento e respectivo valor quando todos estiverem sujeitos ao mesmo tratamento tributário. Não, quando estiverem sujeitos a tratamentos tributários distintos, né? Então, cada um ali tem um regime diferente, uma alíquota diferente, né? Um destino é diferente. Então, quando é diferente, né, aí você faz essa especificação. Se é o mesmo tratamento tributário, não tem porquê. E no item 3, aí o item 3 está certinho, né, pessoal? E aí o acessório segue o principal, está certinho. Se alguém ficou com alguma dúvida, coloca aí, tá? O item 4 também, é caso de arbitramento, né? Se tiver fez a cobrança ali unificada, né? A cobrança unificada, mas era para ter feito a separação e você faz o arbitramento, que cada fornecimento é considerado independente, né? Um pouco óbvio esse dispositivo. E aí você arbitra a base de cálculo de cada um, né? Sou pior que a FGV. A FGV é cheia de pegadinha, preparando vocês para o pior, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, coloca aí no chat, ou então, depois da live, coloca lá em algum grupo, manda no privado, e a gente tenta sanar aí a dúvida. Beleza, pessoal? Vou seguir. Gabarito letra C. Questão 10. Agora a gente sai da questão do aspecto material, né? Da hipótese aí de incidência, fato gerador, e entra numa questão de imunidade, tá? Então, e digam aí qual que é o gabarito da questão 10. C, D, mais um. D de dado. E abriu divergência. 3, 4, 1. Tá, marcou E. Então, pessoal, cuidado com essa pegadinha do item 1, tá? São imunes ao OBS e a CBS, tá? O fornecimento, né? Fornecimento, não aquisição, tá? Então, essas imunidades aí, os partidos políticos, imunidade recíproca, então é sempre no fornecimento, tá? Não na aquisição. Cuidado com isso. Isso aí tem 2 dispositivos que tratam disso. Vou mostrar para vocês ali, tá? No item 2, o erro está aqui nessa parte final, né? Exclusivamente aqueles que praticam a religião profetizada no templo, né? Essa pegadinha aí é certo que vai cair. Certo que vai cair também esse item 2. Em algum momento, no curto espaço de tempo.
No item 3 está certinho, né, pessoal? Tem até jurisprudência sobre isso, tá? Em relação aos velhos tributos, né? E no item 4, o item 4 aqui, a imunidade conferida aos Correios, né, não se aplica às operações relacionadas com a exploração de atividade econômica. Pessoal, cuidado com isso aqui, que vai na contramão da jurisprudência, né? Da jurisprudência. Então, cuidado com isso aqui, essa lei, vocês têm que sempre pensar que ela foi feita por auditores fiscais, né? Então, dividiram os grupos de trabalho ali, foram divididos ali com auditores fiscais, então é uma lei extremamente fiscalista. Então, você vê que esse item 4 aqui vai na contramão com a jurisprudência antiga, né? Lá de 2013, já que o Supremo, essa 4 é sacanagem, né? Que o Supremo já afirma, né, que a questão dos Correios, ele é deficitário, né? Então ele realiza ali o serviço postal, que não dá dinheiro nenhum, na verdade ele se mantém aí com o Sedex, né, concorrendo com demais empresas do setor de transporte ali, e eles fazem jus também a imunidade dessas operações, que eles chamam até de subsídio cruzado, né, de financiamento cruzado, para os Correios poderem se manter, tá? Se vier na discurstiva apertura, realmente. Então, cuidado com essa 4 aí, mas vocês vão ler na lei e vão falar, pô, beleza, mas vocês têm que entender que isso aí está na contramão da jurisprudência do Supremo, tá? Então, eu coloco aqui para vocês, ver se tem algo aqui interessante para comentar. Vejam aqui, ó, os 3 primeiros incisos aqui, ó, realizados. Então, os fornecimentos são imunes fornecimentos realizados, tá? Então, fiquem atentos. Serviço postal ali embaixo. E aqui, ó. Sem discriminação, né? O inciso 2 aqui, o parágrafo 2º, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza dos assistidos, né? Então, não é só quem profetiza aquela religião, como eu coloquei lá. Tá vendo aqui o parágrafo 4º, como que reforça, né, o que eu falei para vocês? A imunidade das entidades previstas no inciso 1 a 3 não se aplica às suas aquisições. Então, ele deixa bem claro lá que no fornecimentos realizados, e aqui ele reforça ainda no parágrafo 4º, não se aplica às aquisições. Nem precisava, mas deixou mais claro ainda. E foi essa pegadinha aí que vocês caíram aí, né, no item 1. Então, fiquem atentos. E agora a gente entra no momento da ocorrência do fato gerador, né, o aspecto temporal. A gente começa a tratar do segundo elemento. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês marcaram aí? Exatamente, Mauro. Essa questão aí de contribuinte de direito, contribuinte de fato, né? Exatamente isso. Essa tá difícil, hein? Eu mesmo tô olhando aqui, achando essa puxada. Fiz umas maldades aí que agora vocês vão me xingar, mas depois vocês vão me agradecer. 11 bola. Então, divergência foi no último item, né? Que a Isadora considerou verdadeiro e a Gabriela considerou falso. Mais alguém? Estou perdido aí dando ele complementar, marquei B. É novidade para todo mundo, né, pessoal? Até para mim é novidade. Na verdade, eu, ser bem sincero com vocês, comprei 2 livros para ler sobre a lei complementar. Não me acrescentaram muito, mas a gente tem que ir até o final. Eu sempre penso que o livro e a aula pode ser ruim que for. Sempre você vai conseguir adquirir um conhecimento que vai ser útil, né? Então, na verdade, uma parte do conhecimento que eu fui tendo sobre a lei complementar é na leitura seca mesmo ali,
Não teve jeito. Algumas coisas eu consegui realmente extrair de livros, porque eu fui até o final na raça ali. Letra B, letra E, então vocês estão com muita dúvida no último item, né, pessoal? Então, esse último item, realmente, eu fiz uma maldade muito grande aqui, que eu coloquei, considera-se ocorrido o fato gerador no momento de serviço e pagamento. Não, é no momento que o pagamento considera-se devido, né? Devido. Então, esse item aqui, ele está errado. O gabarito realmente é letra B de bola, tá? Na terceira aqui também, essa pegadinha, vamos colocar aqui, considera no momento de serviço e fornecimento, não no momento do pagamento. Aqui é do pagamento, né? Na administração pública. No pagamento, que ocorre depois do fornecimento, né? Tem a parte de liquidação e tal, ocorre depois do fornecimento. E aqui é quando se paga, no outro, cuidado com isso, não é do pagamento, é quando esse pagamento considera-se devido, tá? As operações de execução continuada. Beleza, pessoal? Pagamento devido quando emitida a fatura, é isso aí, independentemente de pagamento, né? Então é isso. Vou passar, hein, pessoal? Vou passar. Se alguém ficou com alguma dúvida, coloquem aí. Então, vamos lá. Tem aí os dispositivos. Coloco aí para vocês. Vou passar. Aqui tem os dispositivos que eu já trato em outra questão, né? Que a coisa a gente volta. Gabarito letra B de bola. Certinho. Então, questão 12. Esses slides aí, o Correia, só para quem adquiriu a supervisão de véspera, tá? Então, já, assim, a gente já fez a benesse de disponibilizar questões para vocês fazerem, a gente abria a live para todo mundo, isso foi um pedido meu, professor James Carvalho, mas a gente tem que valorizar aí quem prestigiou, né? Adquiriu ali, pagou por isso supervisão de véspera. Então, terminou a live, terminou essa live aqui, depois o professor James Carvalho, o canal dele vai tirar do ar e só vai ter acesso ao arquivo completo quem adquiriu a supervisão de véspera, tá? Mas a gente abriu para todo mundo, né? Para ajudar todo mundo aí nessa reta final, que é um assunto novo, tá? Tá bom? Não sei se é Rafael Correia, R. Correia, Rodrigo, que seja, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essa é um pouquinho mais complicada, né? Vamos lá. Ninguém se arrisca? Vamos lá, pessoal. Tem que arriscar. Só passe quando 3 responderem. A. Quem mais? A. Todos erraram. Todos erraram, tá? Fato gerador, ele é da conclusão do serviço, né, pessoal? Ele na conclusão do serviço. Se... Vou voltar aqui até no slide, que eu trato isso aqui no slide, né, pessoal? Olha aqui. Ó, na data de pagamento, você tem uma antecipação. Olha só, deixa eu voltar aqui. Você tem uma antecipação de tributo. Olha aqui. Ó. Olha aqui o parágrafo 4º aqui. Para fins expostos no caput deste artigo, né? Então, o que tem o que é o caput aqui no artigo 10, pessoal? Já que tem muita gente na dúvida. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e do CBS no momento do fornecimento, que é o quê? Olha aqui o inciso 3. Término do fornecimento, no caso, demais serviços. Então, é quando o serviço ele é concluído. Tá? Quando o serviço ele é concluído, é que considera-se ocorrido o fato gerador do BS e da CBS. Então, não confunda. Aí o fato gerador ele continua no término do serviço. Tá? Só que quando você tem uma antecipação do pagamento, o fisco já exige ali
que o contribuinte recolha o tributo. Olha aqui o parágrafo 4º. Para fim disposto no caput, caso ocorra o pagamento integral parcial ou de fornecimento, aqui, ó, na data de pagamento de cada parcela serão exigidas antecipações dos tributos. A base de cálculo do valor de cada parcela e as alíquotas serão aquelas vigentes na data do pagamento de cada parcela. Tá? Então, não confundo. Eu botei aqui gabarito letra B. Então, está equivocado. É da outra questão, né, pessoal? Da outra questão, desculpa. Vai estar lá certinho. Entendeu, pessoal? Deu para entender essa diferença? Isso aqui é uma antecipação. O fato gerador continua lá no término do serviço. Tá bom? Então, gabarito letra E. Gabarito letra E. Tá? Então, cuidado com isso. E aí, deixa eu já trazer para vocês, ó. Olha aqui no inciso 2, que aí você vem para os valores definitivos. Isso aqui é provisório. O fisco já vem exigido ali o pagamento. Depois, quando tiver a conclusão do serviço, tá? Aqui, os valores definitivos são calculados da seguinte forma. A base de cálculo será o valor total da operação. As alíquotas serão aquela vigente na data do fornecimento, que é aqui no término do serviço. Então, quando chegar no final do serviço, vai ver qual que era a alíquota vigente aqui. Vamos pegar o valor total da operação e deu tanto. Teve diferença em relação aqui, ó. Olha aqui as alíneas B e C aqui, desse item 2 aqui, do inciso 2 ali, né? Olha aqui, do inciso 2, né? Olha aqui, o item B e C do item 2. Caso os valores das antecipações sejam inferiores ou definitivos, as diferenças constarão como débitos de apuração, tá? Então, se a antecipação for inferior, você vai ter que pagar a diferença. Se for superior, vai entrar como crédito na apuração, tá? Você tem aí um cálculo definitivo, né, no final desse serviço. Deu para entender, pessoal? E é o que a gente vai trabalhar na outra questão que agora dei colher de chá para vocês. É um temazinho um pouco chato, por isso que eu voltei. Então agora, mão beijada, vem respondo aí o gabarito da questão 13. Agora ficou fácil. Howard já colocou, Karina, D, ficou fácil, né, pessoal? Já dei a explicação para vocês. Gabarito letra D. Vamos para 14. Situação hipotética que a FGV gosta muito, por isso que eu trouxe, colocando já o estado do Paraná. Essa aí, eu quero ver quem vai acertar. Eu vou até ler essa daí para vocês. Ó. Miro, domiciliado no Rio de Janeiro. Já estão colocando? Já é D ou é da anterior, Fabrícia? Miro, domiciliado no Rio de Janeiro, adquiriu um computador, né? Um imóvel material, para ser entregue à sua filha Inês, domiciliada no Paraná. Mercadoria foi vendida para o contribuinte de São Paulo, entregue para transportadora realizada no mesmo estado, localizado no mesmo estado. Quando, no término do serviço de transporte, iniciou-se a produção de efeitos da norma que alterou a alíquota do estado para o qual se considera devido o IBS. Então, quero saber para vocês, ó, a qual estado, né, que é devido e qual que é a alíquota aplicada, tá? A alíquota aplicável à operação. Então, aí eu estou misturando para vocês, pessoal, o local da operação com o momento da ocorrência do fato gerador. São coisas distintas, tá? Não vamos confundir. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, 14C. Bola. Então, vamos raciocinar, pessoal. Vamos raciocinar aqui. Então, aqui, devido ao estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Foi o que a gente colocou aqui. Aqui é o local da operação, né, pessoal? Então, no transporte aí de carga, né,
qual que é o local da operação. Vou voltar aqui para vocês. Ó. Acho que eu não passei essa parte aqui, não. Né? Bola, bola, bola. O estado do Paraná, que é o destino. E o momento, pessoal? E o momento do fato gerador? O início do transporte, né, pessoal? Não é fim do serviço. Início do transporte, né, pessoal? Então, não confunda o momento do fato gerador, tá? Não é porque o momento do fato gerador no início do transporte que vai ser devido ao estado em que o transporte foi iniciado, tá? Não confundam isso, não confundam isso. Vê se eu coloco aqui, eu passei depois os slides, né, pessoal? Considera-se local da operação, né? Aqui, ó, transporte de carga local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Eu não coloco ali, depois que vem o momento, né, da ocorrência do fato gerador. Início, acho que só quando iniciado no exterior, é porque não tem como, né, iniciar lá no exterior. Então, e aí ela é no país, né? No país. Tá bom, pessoal? Mas o momento da ocorrência do fato gerador, então aplique-se a lei à ocorrência do momento do fato gerador, né? Isso está lá no CTN. Por isso que eu me trabalhei aqui essa questão da alíquota com vocês, tá? Para vocês não confundirem essa questão de local da operação, caracteriza aqui ente que é devido, né? Com o momento da ocorrência do fato gerador, que aí você verifica qual é a alíquota aplicável, né? A legislação aplicável ao fato gerador, ali ao lançamento, né? Gabarito B de bola. 15. Continuando aí do local da operação. Assinale a correta. E aí, pessoal? Ninguém? É? Mais alguém? C? É? Então, gabarito, letra E, tá? Não pode ser C, Gabriel. Na aquisição de veículo, é ocorrida a operação no local do domicílio do destinatário, não quem adquiriu o veículo, tá? Se eu estou adquirindo um veículo, estou domiciliado aqui no Rio de Janeiro, mas o destinatário, né? Para quem vai ficar aquele bem, está no Paraná, tá? Então considera-se ocorrida a operação aí no Paraná, tá? Onde está o destinatário. Porque não pode ser B.
Então, não confundam com o ICMS. Não confundam com o ICMS. Vocês vão causar confusões, tá? Vocês têm que fazer sempre essa diferença. Então, como é que funciona lá no ICMS que a gente está acostumado? Onde ocorre a licitação, não é? E aí, quando você vem para o IBS, é o quê? Onde está localizado o bem imóvel. É diferente a regra. Deu para entender? Alguém está com mais dúvida, alguma alternativa aqui? Pode falar, pessoal. A hora é agora. Verdade, né, Luca? Mais alguém? Entenderam a A? A A, eu achei que vocês iam ficar na dúvida. Eu já confundi a lei com a lei do Rio. É isso aí. Onde está a sede, né? É a maior porção, né? Gabriela está perguntando aqui onde tem maior área. O erro da A. Então, aqui, olha só o que eu coloquei na A. Em operação realizada de forma não presencial, né? Pode ser online ali, ou por telefone, não presencial. Então, você comprou, né? E coloco aqui, considera o local da entrega ou disponibilização do bem, o destinatário, o destino indicado pelo adquirente, que eu coloquei aqui, ao fornecedor, caso o transporte seja de responsabilidade pelo adquirente. Não. O destino final indicado pelo adquirente ao transportador, né? Porque aqui o que pode acontecer? Ele indica um destino lá para o fornecedor, onde tem uma alíquota mais barata, mas aí, né, é entregue em outro local, onde tem uma alíquota, um destino mais pesado. O que importa é onde está sendo entregue aqui, né? O local real, onde está sendo o destino ali da operação, tá? Então, não é o local indicado ao fornecedor, e sim ao transportador, tá? A não ser que o transporte fosse realizado pelo próprio fornecedor, aí, beleza. Ele vai ter que entregar mesmo, não faz diferença, tá? Deu para entender? Eu expliquei, pessoal. Se não ficou claro, eu vou passar aqui, vocês vão entender. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. As alíneas A e B aqui do inciso 1. Olha aqui. Local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário, o destino final indicado pelo adquirente, aí na linha A, ao fornecedor, caso o transporte seja de responsabilidade do fornecedor. Então, o próprio fornecedor está entregando, né? A responsabilidade é dele, é o endereço que eu coloquei para ele, ó, o destino é esse aqui, o local de entrega é esse aqui, tá? Agora, se a responsabilidade pelo transporte é do adquirente, não é no destino indicado pelo adquirente ao fornecedor, e sim o transportador. Olha aqui a linha B. Deu para entender? É para não ter essa brecha dele indicar o fornecedor, para colocar na nota fiscal um ente em que a alíquota é mais baixa, né? E lá no transporte, onde vai ser entregue, a alíquota é mais alta. Ele coloca lá, ele escolhe um ente com a alíquota mais baixa. Deu para entender? O objetivo desse dispositivo, vocês têm que começar também a entender. Todo dispositivo que eu leio, eu tento ver uma lógica. A lógica disso aqui é essa, tá? É o endereço que ele fornece ali, né? O destino que ele fornece ali para o transportador, não para o fornecedor. Se é ele mesmo que é o responsável pela essa entrega, tá? O transporte, né? O transporte é a responsabilidade do adquirente. Deu para entender? Pode falar, não entendi, eu falo de novo. Isso aqui é importante. Isso aqui a gente vai ter questão disso aí. Aqui, ó, pegadinha que também vão fazer, ó, local, a maior parte da área, eu coloquei lá local de sua sede. Pode ter certeza que vão colocar isso aí, tá? Então, vamos lá. Não coloquei o gabarito, né? Gabarito. Vou voltar aqui. Estávamos nessa aqui, né? Gabarito, letra E. Vocês têm que saber bem essa letra E aqui, que vão aparecer várias vezes, né? Em vários dispositivos você vai ter aqui essa letra E aqui aparecendo, tá? Operações com bens e materiais, dos direitos, local, domicílio principal do adquirente nas operações onerosas e destinatário nas operações onerosas, né? Não onerosa, a gente não tem adquirente, né? Adquirente pressupõe-se uma contraprestação. 16. E aí, pessoal, casos em concreto, que a FGV adora.
Vamos lá. A, A, C. Então vamos lá, pessoal. Essa é um pouquinho difícil, né? Essa é um pouquinho difícil. Então, o Alírio, ele realizou duas consultas, né? Dois atendimentos ali de maneira onerosa. Primeiro, presencial. Paciente Alice, domiciliada em São Paulo, mas estava de passagem no Paraná. Pouco importa onde o domicílio, né? Onde é que esse serviço aí foi prestado, né? O serviço no Paraná. Então, não resta dúvida. A questão aí é o segundo caso concreto, né? Que é um pouquinho mais difícil. Então, ó, ele também realizou um atendimento online de Robson, né? Ele estava lá no Paraná, o Alírio, fez um atendimento online, ele atendeu o Robson no Rio de Janeiro. Só que quem pagou, tá? Foi Miro, seu pai, domiciliado no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui duas situações. Quem aqui é o destinatário desse serviço aqui, né? É o Robson. Mas quem é o adquirente? Quem pagou? Quem pagou? Quem pagou foi Miro, seu pai, tá? Então aqui a regra, pessoal, se aplica essa regra que eu falei que vai aparecer várias vezes, se aplica essa regra aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, vejam aqui o parágrafo 5º que eu estou colocando aí para vocês. Aplica-se aos serviços de que trata o inciso 3. O que é o serviço do inciso 3 aqui? Ó, do inciso 3 do caput, né? Então tem que voltar aqui no caput. O que é o inciso 3? Serviço prestado, que é o caso do psicólogo, né? Serviço prestado fisicamente sobre pessoa física, presencialmente. É serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física, né? Ou pode ser um psicólogo, fruído seria um massagista, né? Fruído fisicamente, presencialmente, né? Ou prestado fisicamente ali. O fruído seria na verdade, o massagista e o prestado fisicamente ali, né? Sobre pessoa física, psicólogo. Então, aplique-se aqui ao inciso 3, olha aqui, olha o parágrafo 5º. Aplique-se ao serviço no inciso 3, que a gente já viu, que é o caso do psicólogo, quando eles forem prestados à distância, que é o caso do atendimento online, o disposto no inciso 10, que eu falei para vocês que vai aparecer várias vezes, no caput desse artigo. E qual que é o inciso 10, pessoal? Domicílio principal do adquirente nas prestações onerosas. Adquirente é quem paga, tá? Então, quem é o adquirente aqui? É o pai, né? Vou voltar aqui na questão. Quem é adquirente aqui? É o pai, que é domiciliado onde? No Rio Grande do Sul. Então, o gabarito aqui é letra C. Teve uma alma aqui que acertou. O Howard Stark. Questão difícil. Vocês fiquem atentos a isso aqui. Atentos a isso aqui. Tá? Então, você tem que olhar para o domicílio do adquirente aí nesse caso. Alguma dúvida? Vou passar, hein? Gabarito letra C. 17. Situação hipotética novamente. Então, primeira situação. Miro domiciliário em Pernambuco adquiriu um veículo automotor em São Paulo para ser entregue no Rio de Janeiro à sua filha Inês, domiciliada no Espírito Santo. Olha as variáveis, quantidade de variáveis. Situação 2. Miro domiciliário em Pernambuco cedeu de maneira onerosa um espaço do seu terreno localizado no Rio de Janeiro para o contribuinte Papo Reto, estabelecido em São Paulo, instalar outdoors para divulgar seus produtos. Local da operação, pessoal. Quais são os estados? Quem vai ser devido, né?
P de bola. A gente até passou pelo dispositivo que ampara esse item. O item 1 a gente até comentou, né? O item 2 a gente passou para o dispositivo, antes eu vou voltar lá para mostrar para vocês, no finalzinho ali do outro slide. (17) dado. Mais alguém? Então, a divergência só na situação 2, né? Bora, mais um aí. Rio de Janeiro, São Paulo. Vou voltar aqui para vocês, como eu disse. 15, aqui, ó. Aplica-se de novo, olha esse inciso aparecendo de novo. Aplica-se o disposto no inciso 10 às operações de cessão de espaço para prestação de serviço público, serviços publicitários. O que é o inciso 10? Aqui, ó. Domicílio principal do adquirente, tá? Domicílio principal do adquirente. De novo, inciso 10 aparecendo. Quem é o adquirente aqui? Vamos lá, pessoal. Quem é, passando o atendimento online, quem é o adquirente aqui, pessoal? Papo reto, né? Onde é o domicílio do adquirente? São Paulo, tá? São Paulo. E aqui na situação 1, não temos muitas dúvidas, né? Já conversamos isso aí. No caso de veículo automotor, seja ele terrestre, né? Veículo aéreo, né? Ou aquaviário, não importa. A gente tem aqui que é o domicílio do destinatário. Quem é destinatário aqui? É a filha, né? Domiciliada no Espírito Santo. Então, Espírito Santo e São Paulo, gabarito B de bola. Gabarito B de bola. Aqui 2 questões fáceis, né? Já tratando aí do elemento quantitativo do IBS e da CBS. Quero que vocês respondam as duas de uma vez, tá? 18 e 19 para a gente não perder tempo. Bora que o jogo já começou. Mais alguém? Vamos lá, mais um, para a gente passar. Né, pessoal? Botei as duas como letra E para não ficar dúvida. Questões fáceis aí, mais literais, e é o que vocês devem encontrar na prova, né? Fiquem atentos à questão do reembolso aí, essa condicionante aqui no final, desde que a documentação relativa a essa operação seja emitida em nome do terceiro, né? Para provar que realmente o terceiro teve aquele custo ali. E a 19, até pela emenda constitucional, se nem precisa saber a lei complementar, você já saberia responder, tá? Agora a gente entra aqui, né? Já estamos entrando em base de cálculo. Então, vamos lá. Leiam tem outros dispositivos aqui interessantes, tá, pessoal? Não dá para a gente trabalhar todos, mas depois vocês leiam com mais calma. Questão aí de arbitramento. E aí, pessoal, base de cálculo do IBS da CBS. Questão 20, qual que é o gabarito? A. Mais alguém?
20C. C, 20 pola. Então, gabarito letra C. Gabarito letra C. Tá, pessoal? Então, a gente sabe que, na verdade, a gente lê esse dispositivo trata a letra C e a gente acha que a regra é essa aí, né? Dos tributos incidirem entrarem no valor da operação, né? A base de cálculo. Mas, na verdade, que a gente sabe que tem várias exceções, né? Já falei para vocês que tem umas redações um pouco esquisitas, que lá na frente a gente vê que não é bem assim, tá? Eu sabia que o pessoal ia cair nessa área aí do programa de fidelidade, né? Ele não pode ser oneroso, né? Eu vou voltar aqui nesse dispositivo que trata disso aqui. A alternativa B, o pessoal caiu aí porque fez a analogia com o ICMS, né? Então a gente tem lá que fica pelo regulamento definir isso aí, tá? É feito pelo Banco Central e tal, mas não tem nada disso aqui, mesmo a taxa de câmbio utilizada no cálculo de imposto de importação. Isso aqui eu peguei lá do CMS, para vocês realmente confundirem, tá? Essa D aqui acabou de cair, né, pessoal? Essa aqui caiu no Rio de Janeiro. Essa aqui acabou de cair no Rio de Janeiro. Lembram disso? O pessoal cobrou até da CBS, né? Um absurdo. Olha o James aí, cara. Usando aqui a minha hora que eu tô aqui. Não, mas eu vim só dar um abraço aqui pro pessoal. Tava em outra live agora, já em outra live com o pessoal da área de controle também. Era só para mandar um abraço aí pro pessoal, tá? Tá gostando do vídeo? Comenta lá depois, deixa o like aí, tá certo? É um trabalheira que o professor Adam fez aqui para vocês. Se ele contar como a esposa dele deve estar feliz aí nessa reta final de preparação, hein? Vai ter o aniversário do filho, o cara se dedicando, preparou 30 questões aí para trazer. Pessoal, só mandar um abraço para vocês, tá certo? Nos vemos em Curitiba, tá? Estarei com vocês lá no Prova. Vai ser uma satisfação encontrar com vocês. E vocês que estão assistindo aqui agora, né? Vocês que votaram para a live dos 5 amanhã, eu vou continuar trabalhando aqui, que amanhã a gente vai ter live 5 horas da manhã, que o Adam me chama de maluco, e é ao vivo, tá? Eu quero ver vocês que votaram lá para eu fazer a live, vocês vão ter que estar lá comigo, tá bom? Vou trazer questão de alto nível, uma questão do padrão de cobrança muito elevado, algo que a FGV gosta muito. A minha aposta top 1 para a prova discursiva, reforma tributária, tá? Reforma tributária, o Adam elaborou aí questões excelentes, de altíssimo nível. Aquela questão de TCMD que o cara elaborou, assim, se cair TCMD, tá lá, tá? Mas a gente trouxe também as questões de princípio, as questões do comitê gestor. Dá uma olhada em reforma tributária, nos aspectos das mudanças, das ampliações que nós tivemos em relação a IPVA e TCMD, as alterações referentes a IPTU. IPTU é um assunto que a FGV adora, tá? Não é porque vocês vão fazer um concurso estadual, um concurso de Cefaz, que não possa vir na prova uma cobrança sobre ISS, sobre IPTU, sobre ITBI. A gente trouxe isso para vocês. Eu até falei, a FGV ela não é de muito pertinência temática. Ficar atento a isso. Então, tudo que era possível ali, a gente abarcou com vocês, mas amanhã eu aguardo vocês também aí na live 5am, que tem um assunto bom para a gente tratar no mais alto nível, tá bom? Vou deixar o Adam aí continuar com vocês. Bom, pessoal, valeu, Adam. Um abraço aí e mais uma vez obrigado pela parceria. Valeu. Valeu. Então é isso, né? A Karina falou que acertou mesmo sem ter visto. Agora é fácil eu falar que eu acertei também em casa, né? Na prova era um pouquinho complicado, é um assunto que você nunca viu ali, tendo que fazer 100 questões. Na prova, realmente, totalmente possível errar aquela questão. Tem alguma dúvida nessa questão, pessoal? Qual o erro da D? Qual o erro da E? Então, no transporte internacional aqui, base de quando é comprado em conjunto, né? Quando é comprado em conjunto, é metade do valor, né, da passagem, né? Eu botei valor de mercado a passagem de volta, né? Você pega o valor, normalmente você compra ele de volta junto, né? Pega o valor dividido por 2. O erro da E é que quando a gente tem uma devolução, cancelamento, né? A base de cálculo é o valor de mercado
quando da operação, né? Quando da operação. Não é na data de devolução do cancelamento, é o valor na operação, tá? Se depois o valor de mercado mudou, não importa, tá? O valor de mercado tem que ser o da operação, tá? Não da data lá quando ocorreu a devolução ou cancelamento. E se a gente volta aqui esse dispositivo, ou ele é mais para frente? É mais para frente, né? Aqui, ó, quem me perguntou lá da alternativa D, que é no Rio de Janeiro, é um transporte internacional de passageiro e de volta, seja medido com o dia base de cálculo, será metade do valor cobrado. Metade do valor cobrado, tá? E aqui, a gente já trabalhou todos. Aqui, a questão do programa de fidelidade, ó, concedido de forma não onerosa. Você tem um programa de fidelidade que você paga por ele ali, e aí esse desconto ali ele vai ser considerado condicional. Tá bom, pessoal? Questão do Banco Central, que eu falei para vocês, ó, que joga para o regulamento, que não tem nada aquilo que está na alternativa B lá, que é de CMS, tá? A conversão moeda por taxa de câmbio apurada pelo Banco Central, de acordo com o regulamento. Tá? Não fala nada ali da data do IPI, que a gente tem lá do CMS, não tem nada disso. Imposto de importação, não tem nada disso. Desculpa, importação não tem nada disso. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, que me perguntou aqui a base de cálculo. Aqui, a base de cálculo relativa ao sétimo aqui, ó, parágrafo 7. A base de cálculo relativa à devolução e cancelamento será mesmo utilizada na operação original. Tá? Então, esse que é o erro da alternativa E. Vou passar, hein? Questão 21. Gabarito letra C. Questão 21. Então, aqui a gente já entrou em alíquota, né? Um outro elemento aí do aspecto quantitativo. Trabalhamos base de cálculo, agora estamos trabalhando alíquota. Então é isso aí, gabarito, letra E. Todas estão corretas, né, pessoal? Essa 1 aí, esse item 1 aí, certo que vão cobrar isso aí, né? O Estado do Pernambuco vai exercer a competência municipal relativa aí a distrito de Fernando de Noronha, né? Essa 2 aí, dispensa comentários, né, pessoal? Ou você... Essa primeira está na lei complementar? Tá na lei complementar. Deixa eu ver se eu mostro se está no próximo slide aqui. Aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 14. O Estado de Pernambuco exercerá competência municipal. Tudo aqui está na lei complementar. Relativas às operações realizadas no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Eu não botei Distrito Estadual porque ficaria fácil, né, pessoal? Eu botei relativa a Fernando de Noronha. Né? Então, vocês sabem aqui, isso aqui na lei complementar a gente já trabalhou isso, né? Ou vincula a alíquota de referência, que pode ser por acréscimo ou decréscimo, né? Não precisa ser o mesmo percento, pode vincular, ser exatamente 100% ali, ou pode ser 90%, 110% da alíquota de referência, né? Acréscimo ou decréscimo de pontos percentuais, ou você define sem vincular, se você não fizer nada, ó, parágrafo 3º, na ausência de lei específica, será aplicada a alíquota de referência, né? A alíquota do Distrito Federal, quando for o destino da operação, então a gente não tem uma alíquota, duas alíquotas, né? Ele exerce a competência municipal e estadual, então vai ter uma alíquota única. Destino da operação, local da ocorrência, né? Local da ocorrência da operação, para você olhar qualquer alíquota, né? E aqui, pessoal, ó, mesma coisa. A alíquota, devolução, cancelamento, a mesma cobrada na operação original, já falou sobre isso. Gabarito, letra E.
Questão 22. Então, vamos lá. Determinada legislação federal alterou critérios relativos à devolução geral de IBS, CBS pessoas físicas, tratando aí do cashback. É correto afirmar que essa alteração... E aí, pessoal, houve uma alteração, né? Relativa à devolução geral. Lembra que a gente tem uma devolução específica? A gente está tratando aí da devolução geral. Então, se você vai devolver mais, você vai ter que querer aumentar a alíquota de referência, né? Contrário, a mesma coisa. 22 é... Mais alguém? Certinho, né, pessoal? 22, letra E, deverá ser compensada pela elevação ou redução pelo Senado Federal da alíquota de referência, da CBS, das alíquotas de referência estadual e municipal, de modo a preservar a arrecadação, somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência. Então, questão tranquila. Gabarito, letra E. Depois a gente vai ter que voltar nesses dispositivos, certamente, na próxima questão. Questão 23. Isso aí já é um pouquinho mais complicado. A legislação federal alterou o regime diferenciado de determinado segmento econômico. Como consequência, uma redução da arrecadação de IBS e CBS. Né? Então, aumentou ali, né? Aumentou o percentual, né? De redução da alíquota. Então, vai ter que ser compensada, né? Essa redução vai ter que ser compensada com a elevação da alíquota de referência, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas. Foi o que a gente trabalhou na questão anterior, e agora eu quero saber a correta. Só o Howard até agora, letra D. AD. Então vamos lá, pessoal. Essa é um pouquinho mais difícil, porque o que a gente tem até de constitucionalidade duvidosa, né? Esse dispositivo. Porque o que a gente tem lá na emenda constitucional? Que quem vai elaborar os cálculos? O que a gente tem lá na emenda constitucional? Vocês lembram? Escrevam aí. Quem que elabora os cálculos lá pela emenda constitucional 132? Vocês lembram como isso está escrito? Tribunal de Contas, né? E o que a gente tem na lei complementar? A gente tem na lei complementar que quem elabora o cálculo é o comitê gestor, né, em relação ao IBS, e o Poder Executivo da União, que o TCU apenas homologa os cálculos. Vocês vejam que tem essa inconsistência entre a lei complementar e a emenda constitucional. Tá? E aí também, pessoal, nesse finalzinho aí que a gente fala da anterioridade, vocês podem achar estranho, que a gente trabalhou lá na emenda constitucional o que a alíquota de referência, ela obedece apenas à anterioridade anual, né? Não obedece à 90º. E aí você olha aqui para a lei complementar, e você diz lá, né, que observa a anterioridade 90º, né, para a CBS, e para o IBS observa as duas, anterioridade anual e 90º. E isso causa uma certa estranheza, mas isso aqui, pessoal, é o seguinte: a gente tem, vou voltar aqui no dispositivo, aqui, ó, as alíquotas de referência aqui, ó, no 1 aqui, ó, para a CBS entre 2027 e 2035. Então, a gente está falando aqui a manutenção da arrecadação das esferas federativas, né? A gente está falando aqui do regime de transição.
Tanto é que esse dispositivo que fala da anterioridade, do respeito à anterioridade anual apenas na fixação da alíquota de referência, está lá na DCT, né? Por isso que está lá na DCT. Então, na verdade, a gente está falando aqui, quando a gente fala que a gente tem que alterar a alíquota de referência para compensar a elevação ou redução, né, da arrecadação, aí a regra é diferente, tá? A regra é diferente. Aí respeita, sim, a anterioridade anual e nonagesimal, tá bom? Vou mostrar aqui o dispositivo para vocês. São situações distintas, tá? A gente pode ter uma alteração da alíquota de referência da CBS, por exemplo, no mesmo ano, no meio do ano ali. Vai respeitar ali como a contribuição apenas a anterioridade nonagesimal, tá? Porque precisa ser feito o ajuste, né? Uma elevação, uma redução ali da alíquota de referência, tá? Então, o gabarito aqui realmente é a letra D de dado, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Letra D de dado, tá? Quem ficou com alguma dúvida? D de dado. De acordo com a lei complementar, não é contribuinte do IBS da CBS. BAA, então gabarito letra A, né, pessoal? Aqui no caso fornecedor residente domiciliado no exterior, na importação, pode ser o responsável, mas o contribuinte aqui é o adquirente, né? Está realizando a importação. Então, gabarito letra A. (25). Aí a gente já entrou nas plataformas digitais. Áudio veio de A. Mais alguém, pessoal? Vamos lá? Mais dois aí. Tá acabando. Tudo certinho, né, pessoal? Vocês estão bem, que é um assunto um pouquinho mais delicado aqui. Aqui os dispositivos que amparam nossa resposta, tá? Então, não resta dúvida. Se alguém ficar com alguma dúvida, se manifeste ou fale depois lá no grupo. Vamos passar que a gente consegue ainda ver os melhores momentos do primeiro tempo. Gabarito letra A. Então, 26, pessoal. 26, vai ser um pouquinho mais puxado. Tem uma responsabilidade tributária.
Pessoal, essa aí não tem resposta, né? Estou olhando aqui. Tem duas alternativas erradas, iguais aqui, né? Desculpa, a letra A e a letra C estão iguais. Na verdade, eu tinha que ter colocado... Vocês me desculpam, né? Na pressa ali, depois eu altero essa questão, tá? Mas não tem resposta, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente tem esse item 1 aqui, que a gente tem, além dos casos previstos lá no CTN, a lei complementar trouxe novas hipóteses, né? E uma delas aqui, ó, é responsabilizar pessoa física ou jurídica com corpo, seus atos ou omissões para o descumprimento de obrigações tributárias. Tem que estar falando aqui, pessoal. Está falando aqui principalmente do contador, né? Vários estados tentaram fazer isso por meio de lei local, que foram declaradas inconstitucionais. Só que agora a gente tem uma lei complementar. Então não tem problema nenhum a gente ter essa previsão aqui dessa responsabilidade, né? Que se aplica aqui, por exemplo, ao contador, tá? Responsabilizar por meio de ocupação da ocorrência do fato gerador, tá? Só que é restrita essa responsabilidade ao valor ocultado, né? Da operação, não a operação como um todo. Não pode ser responsabilizado pela operação como um todo, e sim do valor ocultado, tá? Então, na 2 aqui, uma outra hipótese também, trazida pela lei complementar, daquelas desenvolvedores ou fornecedores de programas que alteram ali os registros, né, pessoal? Vai ali e altera ali toda a operação, coloca ali que está mais baixa, etc., que ficam fazendo essas alterações aí para descumprir a legislação tributária, também podem ser solidariamente responsáveis. E o 3 aqui está incorreto. Eu quero que vocês me digam qual que é o erro do 3, do item 3. Alguém sabe o erro da 3? Vamos lá. A parte final, né? A parte final é uma previsão do CTN que é diferente aqui da lei complementar. Então, vou colocar para vocês que eu restringi aqui, é de caráter moratório. Vou levar vocês aqui para o 134 CTN aqui no finalzinho, ó, na parte final. Olha aqui. Respondem solidariamente, aí tem aqui as responsabilidades, aí lá no parágrafo único. O disposto desse artigo só se aplica em matéria de penalidade as de caráter moratório. Então, não entrava na responsabilidade, né, as penalidades de caráter punitiva, né? E aqui na lei complementar, o que a gente tem aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Sobre tudo, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver onde eu coloco aqui. Aqui, ó, 25 aqui, ó. As responsabilidades que trata a lei complementar compreendem a obrigação pelo pagamento do IBS, CBS, acrescido de correção, autorização monetária, multa de mora, multa punitivas e demais encargos. Então, está diferente do CTN, tá? Aqui considera até multa punitiva, não só de caráter moratório, então não confundo. Então, vocês vão ver que tem sempre ali um imbrógliozinho ou com a lei complementar 87, com a lei Candia, ou com o CTN. Então, esses detalhes aí que vão bater. Vocês aí estão acostumados e vão pegar vocês, tá? Então, o erro aqui está isso. Essa responsabilidade se aplica em matéria de penalidade, não só moratória, mas também de caráter punitivo. Tá bom, pessoal? Então, VVF não tem resposta, eu vou botar o A, eu vou botar C. O que eu coloquei aqui? C, né? Então, eu tenho que alterar ali essa alternativa que é a letra C, colocando F ali no final. 27, essa é rapidinho. É a contribuinte do IBS da CBS. Então, aqui a gente já está no aspecto pessoal, né? Trabalhando no último aspecto, trabalhando todos eles. Né, pessoal? Fornecedor residente domiciliado no exterior que realiza operação no país, ele é contribuinte. Ele é contribuinte, tá? Quando ele não realiza operações no país, né, ele é responsável, que a gente viu. Isso aqui eu achei interessante, né? Eu não tinha visto isso aqui, não. Vocês já tinham visto isso aqui?
Nano empreendedor, receita bruta inferior a 50% do MEI, né? Inferior a 40.500, então, né? Essa eu não tinha visto, essa nomenclatura aí é nova para mim. R$28. Então, essa questão aí é aquilo que eu falei já para vocês. São pontos aí que vocês vão ver na lei complementar, né, na 87, vão ver no CTN, que vocês têm que começar a fazer essas diferenciações. Então, essa daí eu quero ver, que eu bato bem nisso aí. Também achei engraçado, Karina. Nano empreendedor. Micro agora, 10 a menos 9, né, nano? B. B de bola. Mais alguém? B de bola. Pô, vocês estão craques, hein? Porque essa daí era difícil. Essa daí era difícil. Né? Então, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Que no 1 aqui, ó, além daquele requisito lá do 166, do CTN, né, em caso de pagamento ali indevido de restituição, além desse requisito que eu começo aqui na questão falando, que além de somente ser feita quem prova assumido o referido encargo ou tê-lo transferido, está por expressamente autorizado a recebê-lo, apenas será devido ao contribuinte na hipótese que a operação não tenha gerado crédito, né? Não tenha gerado crédito. Porque se gerou, não vai pedir restituição, né? Porque agora a gente tem direito a crédito tudo, né? Uma base de incidência mais ampla ali, é uma não cumulatividade plena, né? Então, aquilo que a gente tinha anteriormente, não faz, a gente tem que complementar agora, você não pode ter gerado crédito, porque senão não faz sentido você solicitar restituição se está gerando crédito na outra cadeia, tá? Na 2 aqui, pessoal, aqui, está perguntando aqui, o Lucas está perguntando, na questão 2, a 2 não acarretará o estorno, né? Só para confirmar. Exatamente, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? O que a gente está acostumado, pessoal? Que quando a gente tem, nessas legislações de CMS, né? Quando a gente tem uma alíquota reduzida, a gente tem um estorno parcial, né? É isso que a gente está acostumado a estudar em matéria de CMS. E aqui, finalmente, em relação ao IBS, acabaram com isso, né? Acabaram com isso. Está perguntando aqui na 5, a partir da apropriação do crédito, a gente vai ver, eu vou passar aí para vocês. Então, aqui eu coloquei o quê? Que está lá na Lei Candir, para confundir vocês, no 5, né? Aqui, ó, o caso no 4 aqui, a alíquota zero é mantido o crédito, por isso que é melhor do que a isenção. Aqui no 3, isso aqui vai cair, né? Porque a gente já tem a manutenção do crédito garantida pela Constituição, né? No caso de exportação, e a lei complementar trouxe além de exportação, mas esses 2 casos de imunidade que você garante manutenção dos créditos anteriores, livros de jornais periódicos, papel destinado à sua impressão e serviço de comunicação na modalidade de radiodifusão sonora e sons e imagens de recepção livre e gratuita, tá? Então são essas 3 hipóteses aqui, tá bom? A lei complementar, a emenda constitucional autoriza apenas isso no caso de imunidade, isenção jamais, tá? Vai sempre tornar o crédito anteriores. No caso de isenção, exportação, nos casos referidos da lei complementar. A lei complementar trouxe mais esses 2 casos aí que eu mostrei para vocês. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui o do inciso 1, do item 1, né? Que além desse critério aqui do 166, não tem que ter gerado crédito para o adquirente. Aqui do 40, trouxe aí, dispositivo de espaço daqui, ó. Lá no 47, parágrafo 10, que eu trouxe isso aqui, ó. Aqui, ó.
a realização de operações sujeitas a alíquota reduzida não acarretará o estorno. É diferente do que a gente está acostumado, né? Então, li isso aqui, me causou estranheza. Eu falei, vou colocar isso aqui, porque o examinador também vai estranhar quando ler, vai querer cobrar. Tá? E aqui, imunidade e isenção acarretarão a anulação dos créditos relativos anteriores, isso aqui está na Constituição, você sabe, aí você tem o quê? Que não se aplica no caso de exportação, que a gente tem na Constituição, nos casos definidos da lei complementar. Aí, o que ele definiu, né? Ampliou para esses dois casos aqui, que eu coloquei para vocês aqui embaixo. Inciso 4 e 5 do artigo 9º. 4 e 6, desculpa. E aqui, ó, manutenção dos créditos, quando a gente tem uma alíquota zero, reduzidas a zero, né? Eu trouxe não fiz questão, porque senão eu ficar 6 itens, né, pessoal? Eu parei, mas esse 53, parágrafo 2º também aqui interessante. Os créditos serão apropriados e compensados por seu valor nominal, vedada a correção ou atualização. Pô, sacanagem, né? Mas fica ali congelado. E aqui, ó, o direito de utilização dos créditos extingue-se-á após 5 anos contado do primeiro dia do período subsequente ao da apuração que tiver ocorrido a apropriação do crédito. Bem diferente, né? Da emissão do documento fiscal. Então, gabarito, letra B de bola, ver se eu coloquei certinho, B de bola. Questão 29. Então, aqui a gente está tratando aí de cashback. Valeu, Luca. — 29 dado. Quem mais? A gente vai acabar antes, que eu estava prevendo, né? Estava prevendo aí 2 horas, a gente vai acabar antes. Vocês precisam dormir cedo. Corrigiu em tempo ali. Colocou em tempo ali o Howard. C. Falta mais um aí. C. Então, é isso, né, pessoal? Então, a gente no 1 aí tem que atender esses 3 requisitos cumulativamente, né? Renda familiar mensal per capita, de até meio salário mínimo. Então, decorem isso, tá? E aí, residente, CPF é mais fácil, tem que decorar aí esse renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Aqui no 2, eu coloquei uma alternativa certa, mas poderia ter feito uma maldadezinha aqui, né? Então, para administração, os dados a gente não tem de maneira anônima, né? A administração pública ali vai poder utilizar, né? Só que quando vai para estudo de pesquisa, para execução de ações relacionadas a devoluções, né? Qualquer pesquisa, tá? Execução de ações relacionadas a devoluções aí é de maneira anonimizada, né? Então tá certinha também. E aqui no fornecimento de bens ou serviços sujeito a cobrança de periodicidade fixa, né? Serão concedidas preferencialmente, né? Obrigatoriamente a gente tem os casos que a gente vai ver aqui, tá? Mas é preferencialmente. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o parágrafo 1º do artigo 116 aqui, ó. Caso se trate de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, gás canalizado, fornecimento de serviços de telecomunicações, as devoluções serão concedidas no momento da cobrança. Mas, nos demais casos aqui, ó, né, de periodicidade fixa, aqui, ó, preferencialmente no momento de cobrança. Nesses casos aqui são obrigatórios, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, os demais casos, tá, de periodicidade fixa, preferencialmente no momento da cobrança. Poderia ter feito questão aqui do parágrafo 1º também do 113, ó, o destinatário será incluído de forma automática no sistemático de devoluções. Poderia ter colocado uma questão falando, olha, o contribuinte tem que pessoa física, né, baixa renda ali, tem que solicitar a devolução, etc. Não, incluído de forma automática, tá? Incluído de forma automática. Então, poderia ter feito questão disso aqui, sublinhei, mas acabei não fazendo, tomei cuidado com isso também. Questão, não coloquei gabarito? Coloquei, né? Gabarito letra C. Questão 30, última questão. Minha live mais curta aí, 1 hora e 40 minutos.
Cashback novamente. E aí, pessoal? Questãozinha boa de cair, né? Esses percentuais aí. Delta, C, você colocou C, achou que a última está errada. Mais alguém? A 1 eu já dei de mão beijada, já falei no item anterior, né, pessoal? Que nesses casos aí serão concedidas essas devoluções no momento da cobrança, né? E essa 2 aqui é uma questão que eu cobraria com certeza, né? Questão muito boa de cobrar. A gente tem um cashback aí, a devolução 100% para a CBS, né? E 25% do IBS nesses casos aqui, ó. Botijão de até 13 quilos de GLP, nas operações de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gás canalizado, e nas operações de fornecimento de telecomunicações. E nos demais, pessoal, 20% CBS e IBS, nos demais casos. Então, isso aqui é uma questão muito boa de cair, tá? E no item 2, isso aqui, pessoal, só lembrando, isso aqui é devolução aí, geral, né? Mas cada ente aí pode fazer essa devolução específica, né? E aí lembra, pessoal, tem um dispositivo que diz, que é interessante de cair também, que essas devoluções, alterações, essas devoluções específicas, elas não são consideradas para efeitos de alteração da alíquota de referência, né? Então, o Estado do Paraná, ele pode dar uma devolução superior aí a 20%, e aí ele vai ter uma devolução específica, e aí, nesse caso, não entra não é uma alteração geral, né? Se você altera a lei complementar alterando os percentuais, você é uma devolução geral, uma alteração na devolução geral, e você mexe com a alíquota de referência. Você considera isso, né, para fim de alteração da alíquota de referência. Quando é uma alteração específica, o ente vai lá e devolve, o ente está com dinheiro, devolve quanto ele quiser, devolve mais, aí você não entra, tá? Você não considera ali para fim de alteração da alíquota de referência. Também é uma questão, não fiz, mas é uma questão boa de cair também, tá bom? E aqui, pessoal, nesse último aqui, isso aqui é a específica, né, que eu estou falando, acabei que eu fiz sim, foi a última questão. A União dos Estados Federal e Município poderão, por lei específica, fixar percentuais de devolução de sua parcela de CBS e OBS superiores ao previsto na lei complementar. Os quais poderão ser diferenciados em função da renda familiar do destinatário e pode também ser diferenciado por esses serviços aqui, né, do primeiro aqui, do item 1. Aqui, ó, pessoal. Ó, pode ser diferenciado para o primeiro aqui, ó, em função da renda familiar ou entre os casos previstos no inciso 1 e 2, né? De acordo com o fornecimento ali do bem e tal, você pode botar uma devolução ali diferenciada para água, uma maior para esgoto sanitário, e por aí vai. Você pode diferenciar por isso ou diferenciar em função da renda, tá? Olha aqui o parágrafo terceiro, interessante, né? Até meio óbvio. O disposto do parágrafo primeiro, né, que é essa devolução específica, né, percentual superior ao que está na lei complementar, não se aplica o percentual de devolução BS trata o inciso 1, que é o quê? 100%. Tu vai devolver, isso aqui não é devolução, tu vai devolver mais do que o próprio valor do tributo, né? Não faz sentido. Mas é o que está dizendo aqui o parágrafo terceiro. Então, gabarito letra D. Com isso, terminamos aí a nossa live. Vou conseguir agora ver rapidamente aí, me despedir de vocês e ver os melhores momentos de Flamengo e LDU. Obrigado a todos, pessoal. Depois refaçam as questões, qualquer dúvida, coloquem lá no grupo, me mandem, que a gente troca essa ideia aí sobre a lei complementar. Uma excelente prova a todos vocês. Beleza, pessoal? Falem aí o que vocês acharam aí. Saudações do maior. Quem é o maior de Minas? O Howard.
É o Cruzeiro ou o Atlético? Valeu, Leonardo. Ótimas questões. Obrigado aí pelo elogio. Fiz de ontem para hoje na correria, pessoal. Fiz de ontem para hoje essas questões. Queria ter feito mais, tá? Lembra vocês aí de olhar os outros pontos que eu não abordei questões, tá? Esses para mim foram os pontos mais importantes, mas dei uma olhadinha lá nessa questão do split payment, tá? Que eu não fiz questão, porque não deu tempo também, ia ficar muita questão também. E dei uma olhada lá do artigo 317 a 341, que trata da administração do IBS e da CBS. São 2 pontos aí que eu não tratei, mas que são importantes. A parte lá de regime específico, diferenciado, pô, realmente, assim, é muita coisa para ver. O principal é isso aqui, pessoal, o principal. Não que você não deva olhar, né? Mas, assim, nessa altura do campeonato aqui, você já era para ter estudado. Não estudou a parte de regime específico diferenciado da lei complementar? Lê essa parte inicial, tá? Lê os aspectos da regra matriz de incidência tributária que a gente trabalhou aí, o aspecto material, a gente trabalhou o aspecto temporal, né, espacial, pessoal e quantitativo. Vê essa parte aí que você já vai mandar muito bem em questão sobre a lei complementar 214. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Vamos ver o segundo tempo do Mengão, ver os melhores momentos agora aí. E secadores de plantão vão sofrer. Grande abraço a todos aí, pessoal. Valeu, Karina. Vou exibir aqui o comentário da Karina, sempre presente aí, dando moral para a live do mestre. Valeu, mestrão. Isso aí. Valeu, Patrícia. Deixem um like aí no vídeo, que é importante. Valeu, Leonardo. Ótimas questões. Obrigado aí pelo elogio. E é isso aí. Bora. Vou finalizar aqui a transmissão. Abraço, pessoal. Vão dormir, que vocês têm que se habituar a dormir cedo, que a prova vai ser de manhã, tá bom? Amanhã vocês deem uma revisada nessas questões aí, nos grifos que eu coloquei, tá bom? Um abração a todos.